Princípios do luciferianismo. Para quem está chegando agora, né, a gente tem alguns livros que falam sobre isso, né, e tem algumas situações que a gente tem que colocar aqui. Nessa aula eu não vou me estender muito, tá? Até para não ficar tão, né, extenso e tudo mais. O que seria princípios, né? Então, princípios é um conjunto de normas ou padrões de conduta, né, a serem seguidos por uma pessoa ou uma constituição. Então, a conceituação dos princípios está relacionada ao começo ou início de algo, né? Então, são pontos considerados iniciais para um determinado assunto ou questão. Que no caso aqui seria o do luciferianismo, né? Então, aqui a gente tem 7 princípios que eu quero que vocês memorizem isso, tá? E coloquem em prática hoje mesmo, tá bom? Seja no luciferianismo, seja no satanismo ou qualquer outra crença filosófica ou também religiões, elas sempre enfatizam os princípios, né? Claro que aqui dentro, o princípio ele não é uma regra, né? Ele não é algo assim que você tem que seguir rigorosamente, mas princípios são o quê? São você realmente se guiar e entender um pouco mais sobre isso. Então, para quem já está no caminho, já deve conhecer sobre isso. Se você ainda não conhece, é interessante você buscar cada um deles aí, estudar um pouco mais, né? Aqui eu tô trazendo uma resposta pessoal mais minha, tá? Eu não vou dizer que isso aqui é absolutamente verdade, porque é uma verdade minha, né? Então, se você tem a sua própria opinião, tem sua própria resposta para esse tipo de princípio, tá tudo bem também, não tem problema, tá? E se você está chegando agora, ou você já está comigo há um tempo e não se inscreveu ainda, já se inscreve, deixa seu like, né? E qualquer dúvida também pode deixar aqui embaixo nos comentários. A minha aula vai ser um pouco mais baseado nisso, às vezes eu vou aparecer também, então qualquer dúvida vocês podem mandar para mim, tá beleza? Chega de enrolação e vamos para o vídeo. Então, o nosso primeiro princípio aqui seria o princípio da iluminação. Eu vou ler para vocês e depois eu vou fazer um comentário em cima disso, tá bom? Então, este princípio consiste na síria de conhecimento interior e exterior que circundam o luciferiano das descobertas, do que está em oculto para a maioria dos indivíduos e que foge do senso crítico comum de não se contentar apenas com o que lhe é ensinado. Buscar a veracidade dos fatos está aberto ao que é real, independentemente se esta realidade é agradável aos ouvidos ou não. Então, este princípio norteador estabelece naturalmente o luciferiano ao patamar acima dos demais indivíduos que são acomodados, aprisionados e também condenados à sua própria ignorância, pois a grande massa de pessoas não estão acostumadas a procurar respostas ou pelo menos ver a veracidade das mesmas. É suficiente para elas perguntas e respostas prontas, anteriormente elaborados, já os tornam detentores da verdade absoluta, sem confrontar os fatos. Por isso, há tanto erro, por isso há tanta exploração religiosa no Brasil e no mundo. Então, este princípio ele consiste em que você busque sua própria verdade, né? Sua própria sabedoria. Resumindo, então, o princípio da iluminação luciferiana ele se refere a isso, né? A busca pela verdade, do conhecimento, da sabedoria, do sistema oculto, que ele é frequentemente associado a uma luz que ilumina o caminho da libertação espiritual. Então, este princípio ele é fundamentado, digamos que numa ideia de que o verdadeiro entendimento é a autorrealização que pode ser alcançados através de uma busca do conhecimento oculto, né? E também da rejeição dos dogmas e limitações impostas por sociedade e sistemas religiosos. Então, ele é considerado, é visto, né, como uma jornada pessoal, onde o luciferiano ou praticante do caminho da mão esquerda, ele se torna seu próprio guia. Então, a figura de Lúcifer nesse papel, ela é interpretada e considerada como um símbolo de rebeldia e emancipação, né? Representando a busca pela verdade e a coragem de buscar além do que é convencionalmente aceito dentro da sociedade. Então, você buscar aquilo que está além do que é pregado, além do que é dito,
é realmente você sair de um processo de Matrix, um processo de escravismo, seja mental, seja religioso, né? E isso tudo é o princípio da iluminação. É por isso que eu sempre falo para as pessoas que quando vão entrar nesse caminho, de você realmente cortar pela raiz qualquer crença que você tenha, que você esteja chegando com crenças limitantes, né? Porque isso vai atrapalhar a sua vida, vai atrapalhar a sua jornada e depois você não pode culpar as divindades por isso, né? É você que está moldado num sistema e você tem que cortar pela raiz isso tudo. Número 2, princípio do orgulho. A primeira definição denotativa da palavra orgulho como sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. O orgulho é dos principais princípios dos luciferianos, pois o primeiro ser existente a emanar esse sentimento foi Lúcifer, com a exortação do orgulho. Lúcifer afastou de um dos piores males que cerca a sociedade, a hipocrisia e a falsidade, que a todo tempo nos rodeia. Há uma enorme inversão de valores. Ora, a verdade e o reconhecimento próprio deveriam ser motivo de elogio, e não de condenação, pois é muito mais digno o indivíduo dizer o que pensa de fato sobre si do que agir de uma falsa modéstia apenas para agradar o próximo. Isso retrata o quanto a sociedade já se acostumou com mentiras. No luciferianismo, não há espaço para hipocrisia ou falsidade. Encaramos os fatos como eles são, bem como emitimos nossa opinião com aquilo que realmente sentimos livres do peso vexatório que a maioria insiste em tomar para si. 3. Princípio da individualidade. O luciferiano tradicional sabe ser individualista e respeitar a individualidade dos outros, mas jamais a ponto de se tornar um câncer nos círculos que frequenta, mesmo que aperiodicamente. Ele entende que cada ser humano é suficiente para si e lutar pela própria independência, os vários níveis de sua própria existência e constituição. E sempre busca a realização daqueles a quem você verdadeiramente ama, para que eles possam te compreender e te complementar. Como pares de opostos, o fazem encaramos também como individualidade um conceito político, moral e social que exprime a afirmação e a liberdade do indivíduo frente a um grupo. A sociedade ou ao Estado é a desenvolver uma crença baseada em que o homem poderia tudo, desde que tivesse vontade, talento e capacidade de ação individual. O individualismo, em princípio, opõe-se a toda forma de autoridade ou controle sobre os indivíduos e coloca-se em total oposição ao coletivismo, no que concerne à propriedade. O individualista pode permanecer dentro da sociedade e de organizações que tenham o indivíduo como valor básico, embora as organizações e as sociedades contraditoriamente carreguem outros valores, não necessariamente individualistas, o que cria um estado de permanente tensão entre o indivíduo e essas instâncias de vida social. 4. Princípio da liberdade. O luciferiano busca se tornar absolutamente livre das contaminações de massa, pois ele entende, o propósito de tudo aquilo que é administrado aos rebanhos e entende o que a cultura e a religião de massa realmente significam para poder se afastar de ambas. A liberdade também aqui exposta tem conotação que o ser humano é livre para fazer e ser o que quiser e amar quem bem entender, se livrando das marras caóticas do cristianismo e da sociedade de uma forma geral, não está limitado a um conjunto de regras e condutas pré-estabelecidas e impostas pela sociedade. Então, quando a gente fala em liberdade, a gente fundamenta naquela ideia de autodeterminação, e também da emancipação do espírito. Então, este princípio ele encoraja, ele enfatiza em si também a importância da autonomia individual. Então, encorajando o luciferiano a se libertar de restrições externas que possam limitar o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, buscar a liberdade de pensamento e também de ação. Digamos também promover a exploração consciente de si mesmo e do mundo ao seu redor. É uma celebração da capacidade de questionar,
desafiar normas e buscar verdades que possam ter sido ocultadas e distorcidas para você. A busca por essa liberdade já é frequentemente considerada um caminho para a autorrealização e também o empoderamento, onde a verdade pessoal e também a autenticidade são valorizadas acima do conformismo. Número 5 é o princípio da dualidade. Toda luz tem suas trevas e todas as trevas a sua luz. Assim definiria este princípio. Somos dual, pois assim fomos criados, bem como o universo e tudo o que existe. Pois a dualidade é inerente do Criador. Se somos dual, logicamente o ser que nos criou também assim é, bem como os anjos, os daimons e a divindade Lúcifer. A dualidade é característica que define os seres, sem ela seríamos todos iguais. O que nos diferencia é o quanto do polo positivo e negativo fazemos uso. Pois, certamente, não há um indivíduo que faça exatamente a mesma fração de positividade ou de negatividade equivalente, pois isso é extremamente ligado ao nosso âmago. Ressalto que, ao conceituar a dualidade, de forma alguma eu citei o bem e o mal, pois os mesmos são absolutamente relativos dependendo do juízo de valor de quem os julga. Deixando claro que Lúcifer está muito longe de ser algo diabólico, como muitos pregam, de forma veementemente ignorante, assim como o Deus Criador está muito longe de ser uma figura bondosa e demasiadamente misericordiosa, como afirma a doutrina cristã. Número 6. Princípio da responsabilidade. Somos responsáveis por nossas próprias escolhas, por nossos erros e acertos, da mesma forma que devemos nos orgulhar de nossas virtudes e conquistas. Devemos reconhecer nossas perdas e limitações, claro que sempre buscando reduzi-la ao máximo, buscando sempre o aperfeiçoamento em qualquer condição. Por isso, não é digno culparmos divindades ou espíritos por fatos que nós mesmos temos o controle. Não adianta dar uma arma de alta precisão para acertar o alvo se você só sabe usar um estilingue. Por isso, é tão importante nós conhecermos bem como conhecer aquilo que servimos. Isso que é importante para ressaltar para vocês da questão de ser responsável, né? Se você errou, você vai assumir esse erro. Você não vai culpar nenhuma divindade ou uma entidade. Porque aí você está sendo ignorante, está sendo hipócrita, né? Então, sempre que existe aquela questão de ação e reação. Se você errou, você vai usar como aprendizado. Para quê? Para que você não precise repetir aquele ciclo de novo, né? Então, este princípio, ele tem uma perspectiva luciferiana e é fundamental que enfatiza que o indivíduo, né, o luciferiano, ele é responsável por suas escolhas, ações e também o impacto que essas têm sobre si e sobre os outros ao seu redor. Então, o princípio da responsabilidade implica que a liberdade que se busca não é apenas um direito, mas também um dever que vem acompanhado da consciência das consequências. Então, nesse contexto que eu falo para vocês, a responsabilidade não é vista apenas como uma obrigação sua, mas como uma oportunidade de crescimento e evolução. Então, ao reconhecer, né, o seu poder de suas decisões, o luciferiano se torna um agente ativo em sua própria vida, moldando o seu destino e assumindo a autorresponsabilidade por seus sucessos e também por suas falhas. Então, esta abordagem encoraja a reflexão e também uma análise crítica de comportamentos e crenças, levando ao maior autoconhecimento, né, e, consequentemente, a um desenvolvimento moral e também ético. Então, além de buscar, né, a liberdade e o conhecimento, é essencial você sempre agir de forma consciente e ética. Então, respeitando as leis naturais e o livre-arbítrio dos outros. 7. Princípio da autorrealização. A tendência de um organismo
de desenvolver todas as suas possibilidades de crescimento. O termo se aplica, sobretudo, ao desenvolvimento de si mesmo, designando a tendência do indivíduo de desenvolver-se e crescer de forma pessoal, o desejo para nos tornarmos mais e mais o que somos, para nos tornarmos tudo o que somos capazes de ser. Os indivíduos autorrealizados estão preocupados com a resolução de problemas fora de si, inclusive ajudando os outros a encontrar soluções para os problemas do mundo externo. Somos livres e temos o direito de buscarmos o que nos faz feliz. Parece simples e fácil se não fossem as barreiras sociais impostas. Então, este princípio ele tem um significado que ele se encontra em muitas correntes, né, esotéricas também. Então, ele se refere ao processo pelo qual o indivíduo busca entender e se manifestar o seu verdadeiro eu, alcançando, né, o seu pleno potencial, tanto espiritual quanto pessoal. Então, ele enfatiza também a importância do autoconhecimento. Vocês podem notar que qualquer princípio que eu vou falar sobre autoconhecimento. É o fundamento para a autorrealização também, tá? Então, a autorrealização ela pode ser vista como uma jornada interna, onde o luciferiano ele se desvincula das expectativas externas e se conecta com sua essência mais profunda. Nesse caminho, a nossa busca por conhecimento, sabedoria e experiências se torna central. Então, a autorrealização não é apenas sobre alcançar metas externas ou sociais, mas sobre um estado de ser em que a pessoa vive alinhada com o seu propósito e valores internos. Este processo pode envolver desafios, né, autodescobertas e também uma superação de limitações, levando a uma sensação de integração e harmonia interior. Então, a autorrealização é você se realizar em todos os atos, né, todos os princípios da sua vida. Pessoal, eu fiz essa aula aqui, ela foi mais uma aula para mostrar esses princípios. Eu não sei se vocês já conheciam. Se vocês gostaram, pode deixar aqui embaixo, né? Pode deixar alguma dúvida aqui também que posso responder. E nos próximos vídeos irei trazer novos conteúdos para vocês, tá bom? Muito obrigado. Quem puder deixar seu like e se inscrever, estou sempre aberto a dúvidas também. Forte abraço e até a próxima.